A paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus por estar juntos aqui no programa Podcast Comentários EBD. Está comigo também o professor Elias Silva. Quero também agradecer ao nosso direção local, o pastor Fernando Júnior. Estamos aqui na sede AD Alto da Alegria e juntos iremos estudar a lição que tem como tema As Promessas de Deus. Iremos estudar a lição 8, a promessa de paz. Professor Elias, é um prazer estar aqui, sua presença. A paz, meus irmãos, é um prazer imenso estar aqui com os irmãos para nós comentarmos junto. Esse podcast é o início de um projeto, o início de um trabalho, e nós vamos trabalhar a temática da lição local da semana. Com o auxiliar Bruno, obrigado pelo convite, e nós vamos junto discutir e comentar a nossa lição número 8, as promessas de paz. A lição, ela tem como início que Jesus, ele oferece, ele nos dá a paz, né? E ele não dá a paz como o mundo a dá, né? A paz que Jesus dá é uma paz eterna, uma paz verdadeira, né? Então, na Bíblia Sagrada, professor Elias, ela tem significados, né? A palavra shalom, irene, né? Então, o que o senhor tem a nos ensinar sobre essas duas palavras, no Antigo e no Novo? Sim, o irmão Bruno. No Antigo Testamento, a palavra paz, ela vem representada na palavra shalom. Ela dá a ideia de tranquilidade, repouso, quietude, silêncio e sossego. E esse foi o tema principal que Deus disse para Moisés, dizer a Arão a forma como que ele devia abençoar os seus filhos. Nós vemos lá em Números, capítulo 6, versículo 26, quando o Senhor disse, assim dirás a Arão como que ele deve abençoar os seus filhos. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Quando nós recebemos essa paz, ou quando o povo, no Antigo Testamento, o povo de Israel recebia essa paz, shalom, o povo, ele passou a viver momentos que não tinham paz uns com os outros. Podemos ver isso que no Antigo Testamento, José e os seus irmãos, ele foi injustiçadamente acusado de uma situação que ele poderia ter perdido a paz, ele poderia agir de forma que não tivesse paz dentro do seu coração. Mas José agiu diferente. José, ele trouxe paz para a sua família, né? José trouxe paz. Assim devemos agir também nós como os cristãos, uns com os outros, trazendo paz, harmonia. Não é isso, professor Elias? É verdade, auxiliar Bruno. A paz, ela é um componente que o homem ele busca em toda a sua vida. Então, muitas vezes, na nossa luta diária, nós buscamos ter paz, né? O homem, longe de Deus, ele busca ter paz, confiando, muitas vezes, nas drogas, nas diversões, nas baladas. Porém, é uma paz momentânea, não é uma paz permanente. A paz que o Senhor Jesus promete é uma paz verdadeira, é uma paz que ela está além das circunstâncias. Essa bênção sacerdotal que Moisés recebeu, né, para abençoar o povo de Israel, né, ela mostra que a paz é uma dádiva, né? Ela é concedida como parte do pacto. O pacto que Deus fez, a aliança, ou melhor, representa a promessa. Então, quando a lição trata de promessa, está tratando de pacto, de uma aliança que Deus está fazendo. Então, estamos estudando as promessas de Deus, né? O pacto que Deus tem, a aliança que Deus tem. Então, podemos ver que não é algo temporário a paz que Deus tem para os seus filhos. Não é algo condicional, que você perde. Quando Deus lhe entrega a bênção, é algo que é eterno. É proteção, é cuidado de Deus para nós. Então, nós, como os cristãos, precisamos aprender a ser pacificador,
agente da paz. O versículo bíblico diz que segui a paz com todos, em Hebreus 12, 14, né? Qual ninguém verá ao Senhor. Então, seguir aqui representa correr atrás, alcançar a paz, né? E é isso que Deus quer para a nossa vida. Irmão auxiliar Bruno, é verdade. O Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele, quando esteve no mundo, ele pacificou os discípulos muitas vezes que estavam em momentos difíceis, em meio a tempestades, em meio a multidões famintas, e ele curava, libertava e pacificava. Isso mesmo. Podemos ver, professor Elias, que a paz na bênção sacerdotal, como o senhor leu aí em Números 6, 24 e 26, né? Essa bênção sacerdotal que Moisés recebeu, né, para abençoar o povo de Israel, né, ela mostra que a paz é uma dádiva, né? Ela é concedida como parte do pacto. O pacto que Deus fez, a aliança, ou melhor, representa a promessa. Então, quando a lição trata de promessa, está tratando de pacto, de uma aliança que Deus está fazendo. Então, estamos estudando as promessas de Deus, né? O pacto que Deus tem, a aliança que Deus tem. Então, podemos ver que não é algo temporário a paz que Deus tem para os seus filhos. Não é algo condicional, né? Não é algo que você perde, né? Quando Deus lhe entrega a bênção, é algo que é eterno. É proteção, é cuidado de Deus, né, para nós. Então, nós, como os cristãos, precisamos aprender a ser pacificador, né, agente da paz. O versículo bíblico diz que segui a paz com todos, em Hebreus 12, 14, e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, seguir aqui representa correr atrás, alcançar a paz, né? E é isso que Deus quer para a nossa vida. É verdade, auxiliar Bruno. A paz do Senhor. O texto áureo da nossa lição, né, ele traz consigo a paz do Senhor Jesus, que nos lembra as principais características. Jesus é o Messias. O Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele, quando esteve no mundo, ele pacificou os discípulos muitas vezes que estavam em momentos difíceis, em meio a tempestades, em meio a multidões famintas, e ele curava, libertava e pacificava. Paulo em Filipenses, ele nos diz, ele exorta a igreja, né? Não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz que nos fortalece protege nosso coração, os nossos sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. Então o apóstolo também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar uma vida na perspectiva de paz, refreando nossa língua para não entrar em contendas, mentiras e apartando-se do mal, buscando paz com todos. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar essa paz também com as pessoas. Verdade, professor Elias. E a Bíblia diz também que o mundo, né, o mundo jaz do maligno, né? João 19, 20, né? A Bíblia nos ensina que o mundo jaz do maligno. O mundo não tem paz. O que o mundo oferece são coisas ilusórias, coisas que são vãs, coisas que não são verdades. Mas por isso que Deus, nosso Jesus Cristo, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, né? Na casa de meu pai há muita morada. Então, quando ele diz não se turbe o vosso coração, e ele diz no mundo tereis aflições, né? Aflições aqui, Jesus está dizendo no mundo terá expressão, no mundo terá aperto, né? Então, se Jesus está dizendo isso, é porque ele diz, em mim eu dou a paz, eu entrego a paz para vocês. Então, muitos procuram paz em coisas materiais, em coisas passageiras, e esquecem de buscar a paz verdadeira que está em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele diz a paz que excede todo entendimento, em Filipenses 4, 7,
Paulo ele fala de uma paz que transcende o entendimento, né? Descrevendo uma paz que permanece, uma paz que fica, que não se vai, que não quer dizer que essa paz será a ausência de conflito, não, mas é uma paz que em meio aos conflitos da vida, né, a gente vence, a gente passa, né, a gente se torna mais forte para enfrentar dificuldades das tribulações. Não é isso? O apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos, por natureza, filhos da ira, né? O apóstolo Paulo também vai dizer que o Senhor Jesus, ele nos reconciliou com Deus, né? Ele é a nossa paz. Ele nos reconciliou com Deus. Então, o apóstolo Pedro também, ele reforça o papel da paz de Cristo, instruindo-nos a buscá-lo efetivamente em nossas vidas. Então essa paz, ela é uma paz genuína, é uma paz que transcende o entendimento humano e guarda nossos corações e mente em todas as situações. Isso mesmo, professor Elias, né? E 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, a Bíblia nos ensina que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então, lançando sobre ele, né? Aqui significa transferindo para ele, né, a responsabilidade. Quando nós transferimos para Jesus a nossa responsabilidade, ele tem o controle da situação, né? Ele está no comando da situação. Sabemos que o mundo caótico, o mundo oprimido, um mundo que não tem mais verdade, né? A única verdade que todos nós podemos encontrar é na palavra de Deus. O nosso guia, a nossa fortaleza, a nossa segurança e proteção, né? Então, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, né, em Mateus 5, ele nos ensina a ser bem-aventurados, a ser pacificadores, né? E sobre pacificadores, professor Elias, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre ser pacificadores. Pacificador, meu querido irmão Bruno, é a pessoa que ela tem a capacidade de trazer paz para o ambiente. É aquela pessoa que ela é portadora de boas notícias, de boas novas, num ambiente onde tem confusão. Ela tem sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus, onde ela consegue, com sabedoria, acalmar o ambiente, ela ser a promotora, né, da paz. Ela pacifica o ambiente no sentido de que ela trabalha sempre para trazer o melhor para aquele grupo. E nós vemos isso em nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, na escola, nos nossos afazeres diários, até no convívio com nossos semelhantes, nossos vizinhos, em que muitas vezes as situações do dia a dia levam a uma determinada confusão. E se nós somos portadores da paz, a gente sempre tem uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de ajuda e uma palavra de conciliação, né? Conciliação. Então o pacificador, ele é um conciliador. Tanto que no próprio direito, né, nós temos o juiz de paz, né? Aquele que faz a conexão entre os dois litígios e ele pacifica o caso para que dali saia um veredito bom para os dois lados. Então nós temos que ter esse propagador, esse condutor dessa paz. Então podemos ver, professor Elias, que no Antigo Testamento, no tempo antigo, a paz era representada pelos reinos, né? Os reis, eles faziam acordos, né? Então, eram acordos passageiros. Era acordo que não tinha validade, né? Era algo que, de repente, acabava o acordo. Entrava em situação de guerra. Os reis entravam em acordo, mas, de repente, não cumpria mais o acordo. Então, Jesus, como o professor Elias tem mencionado, o chamado para ser pacificador em Mateus 5, verso 9,
né? Ser pacificador em um mundo fragmentado não é fácil. Sabemos que não é fácil, né? É por isso que a lição ela é preparada para nós extrairmos as riquezas da palavra de Deus para aprendermos a ser pacificadores. Porque às vezes é fácil dizer que é pacificadores, mas nem sempre somos pacificadores. Somos agentes da paz. Somos aquele que traz pacificação para conflitos, né? E dá testemunho de paz, né? As pessoas às vezes está mais fácil de estar guerreando por simples coisas, né? Mas aqui a palavra de Deus nos ensina a ser pacificadores, a ser uma bênção, ser um guia, um instrumento ativo de paz, né? É verdade. Nós vemos no nosso slide da nossa lição, nós temos aí a ilusão da paz mundial, né? A paz do mundo, ela é uma paz temporária. Ela é oferecida através de prazeres passageiros, muitos vícios, filosofias vazias que prometem contentamento, mas falham. O mundo, no século passado, ele foi vítima de 2 grandes guerras. No final das 2 grandes guerras, o mundo estava destruído. Os maiores líderes mundiais se assentaram e desenvolveram um órgão chamado Organização das Nações Unidas. Nesse órgão, irmão Bruno, foram reunidas as maiores nações e foi feito um conselho de assentos permanentes, onde qualquer situação de litígio entre os países, eles se reuniriam e pacificavam. O homem tentou, através do Conselho de Segurança, trazer a paz. O homem entendeu que a partir dali o mundo estaria em paz. Mas não foi o que nós vimos, né? Nós vemos que as guerras, elas só se avolumam, porque os interesses humanos, eles são infindáveis, né? Interesse por econômico, interesses tecnológicos, interesses de ordem financeira. E quando não se chega a um acordo, vamos-se à guerra. Mas o Senhor Jesus, Ele é o que nos promove essa paz, né? Também nós vemos a paz proporcionada pelas obras da carne, né? É a paz que muitas vezes é encontrada no jogo, no consumo de drogas, nas diversões, nos prazeres. Porém, é uma paz passageira, é momentânea. E no final, ainda acarreta em vícios, destruição de lares, perda de empregos, perda até da honra. Porque a palavra do Senhor diz que o inimigo não vem senão a matar, roubar. Nós também temos e destruir. A falsa paz que nós dissemos, né? Que o homem, na tentativa de pacificar o mundo, promove essa falsa paz. Mas a verdadeira paz é só a paz que Jesus prometeu. É verdade, professor Elias. Hoje a paz está sendo facilmente quebrada, né? A paz geralmente está atrelada a circunstâncias, né? É a paz que o mundo oferece ao ser humano, né? O ser humano, se ele tem condições materiais boas, se ele tem condições financeiras boas, ou se está em ausência de conflito, ele acha que está em paz, né? Ele acha que está tudo bem. Ele acha que para ele não tem mais nada para acontecer, porque a ausência de conflito já não tem ilusão. É ilusória. Como diz no slide, a ilusão da paz mundial, né? O mundo, ele faz acordo, o mundo entra em acordo, assim como os reis antigos entravam, mas são tudo ilusão. Qualquer coisinha é facilmente quebrada, né? Então, a satisfação temporária. O mundo oferece paz através de prazeres passageiros. Vícios e filosofias vazias prometem contentamento, mas falham. Podemos dizer, mas falham, é facilmente quebrada.
O único que não falha é Jesus Cristo, aquele que dá a paz, aquele que prometeu, aquele que fez uma aliança comigo e com você para termos paz e paz com abundância, segurança e cuidado eterno. Porque essa paz que Jesus proporciona é uma paz direta no nosso coração, no nosso espírito. Então não depende da circunstância externa. É uma paz que vem direto do trono, direto do céu, para o nosso espírito, nosso coração. Passo de lá. Nós vemos também, irmão Bruno, que a paz que supera todas as tribulações, né? Essa paz, ela fortalece em tempos difíceis. A palavra do Senhor em João, capítulo 16, versículo 33, diz, né? Ela revela que a paz de Jesus transcende a conflitos. Ela nos fortalece e ela nos ajuda, né, a enfrentar desafios com confiança. Como nós dissemos também, essa paz, ela nos reconcilia com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, capítulo 1, também vai dizer, capítulo 5, versículo 1, né, ele ensina que a justificação traz paz. Porque quando o homem ele está em débito, ele está em pecado, ele vive um conflito interno. Quando o Senhor Jesus nos justifica, através do seu sangue, nós passamos a ter paz com Deus. A palavra diz que o sangue de Jesus, temos paz com Deus, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então a nossa relação com ele, ela é restaurada, né? Com Deus, e a fonte da serenidade constante. E com isso nós temos uma proteção, né? Uma guarda divina. É a paz que Cristo ele protege nossa mente e nosso coração. Imagina você tendo a mente e o coração protegido. Porque a palavra diz que do coração ele procede, né, os maus pensamentos. Inclusive o coração aqui não é o órgão, carne, e sim a mente humana. O centro. É a sede de todos os pensamentos, né? Então ele vai dizer que a paz de Cristo protege nossa mente e nosso coração e mantém-nos firmes, mesmo em meio à tempestade da vida. Nós vivemos um mundo em conflito, né? Guerras, pestes, fome, desemprego, o medo de não se conseguir se adaptar às tecnologias, cada vez mais mina os empregos. Mas o homem que tem essa paz, ele não tem medo, ele tem segurança, ele tem certeza que o Senhor Jesus é o que nos proporciona a segurança necessária para vivermos nesse mundo de tanto caos. E é interessante que Romanos, né, o livro de Romanos 8, verso 6, o apóstolo Paulo diz que porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação aqui, o apóstolo Paulo está falando da mente, né? Em que está se inclinando a mente do ser humano, né? A mente do ser humano, ela passa por uma situação sempre em constante batalha espiritual, né? Nossa mente sempre está em batalha espiritual, né? Aonde quem vence a batalha é aquele que tem obediência com Deus, que está em harmonia com Deus, que está buscando a Deus. Então, é o que se tem na mente, né? Nos pensamentos e propósitos. Então, a nossa mente, ela é o centro, né? Porque o coração, você pode fazer transplante, né? Se faz transplante de coração. Mas de mente, você não faz transplante. Você não troca a mente. O coração você pode até trocar. Então, pode-se parar o coração e pode-se fazer esse transplante. Mas a mente não pode parar. A mente não pode ser trocada, porque a mente processa. A mente, ela é onde você organiza, onde você faz as suas escolhas. Então, quando você coloca a mente em Cristo, você recebe paz, porque Cristo, ele oferece, ele dá a paz. É interessante, irmão Bruno, porque quando você fala da mente e coração, é essa conexão, né?
com o homem interior, né? Porque a nossa mente não é o nosso cérebro físico, né? É a parte que determina os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas decisões. E o coração, quando ele está em paz com Deus, ele emite boas decisões, né? As nossas decisões são baseadas em uma certeza de que Deus, ele é conosco, né? E ele nos levará O a chamado bom para termo. ser pacificador. Como nós mencionamos na lição, né? Pacificador é o que Deus precisa de todos nós, né? Então, buscar a paz, né? Seguir. Quero citar o versículo Hebreus 12, verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir aqui é perseguir, né? É correr atrás, é alcançar. Então, o tema diz buscar a paz, né? 1 Pedro diz, ele nos convida a buscar ativamente a paz. Devemos nos afastar do mal e promover a harmonia. Só consegue se buscar a paz se a gente promover a harmonia, né? Se a gente ser constante, né, em harmonia, em união. Não é fácil, assim como já mencionamos, ter um espírito de pacificador, né? Ser um agente da paz. Mas temos que lutar, temos que buscar, temos que tentar alcançar essa paz que Deus nos oferece. Não é isso, professor Alice? Exatamente. Viver em harmonia, né? Mateus 5,9 declara: bem-aventurado os pacificadores. Nossa missão é refletir a paz de Deus em nossos relacionamentos. Como nós já dissemos, nós vivemos um mundo tumultuado e nós, enquanto cristãos, crentes de Jesus, onde nós andamos, nós somos esse propagador dessa paz. Nos mais variados ambientes, seja nos ambientes públicos, seja ambientes privados, seja na nossa família, seja com os nossos vizinhos e comunidades em geral. Nós temos que ser essa pessoa que seja o símbolo dessa paz. E essa paz não é ausência de problemas. É você ter a serenidade e a capacidade de confiar, né? Que o Senhor é o que nos dá a sabedoria para tomarmos, né, as melhores decisões. O maior testemunho vivo é Jesus Cristo, né? A viver com tranquilidade, né? Confiamos no seu controle sobre todas as coisas. Podemos ver que quando nós confiamos em Deus, assim como o salmista fala em Salmos 23, né? E tantos outros personagens bíblicos, a gente pode estar até em situação de conflito. Situação de conflito, muitas das vezes, nem sempre é fácil de a gente vencer. Mas quando a paz de Deus ela nos encoraja, ela entra dentro do nosso interior, do nosso coração, a gente tem a paz verdadeira. Certa vez Jesus estava dormindo num barco, né? E aconteceu uma tempestade e os discípulos perderam a paz. Os discípulos ficaram apavorados, mas a paz que Jesus estava ensinando ali era a paz da tranquilidade em meio às tempestades. Isso nos ensina muito hoje, né? Muitas das vezes, quando a tempestade se levanta, a gente começa a correr para um lado, correr para o outro, e esquece que existe o Mestre, o nosso Senhor, que está dormindo, nos ensinando a como enfrentar essas situações. Exatamente, irmão Bruno. Ele está no barco conosco, né? Então, essa conexão com o nosso espiritual, com o Senhor Jesus, é que nos dá a verdadeira paz, né? É a conexão profunda com Deus. Quando temos essa conexão, nós experimentamos a sua presença de forma tangível em nossas vidas. Não é algo meramente de fala, mas sim de atitudes, de modo geral, né? Então, esse é o reflexo do príncipe da paz.
Ao vivermos essa paz extraordinária, refletimos Jesus, tornamos embaixadores vivos da sua paz no mundo. Então, esse é o contexto, né, dessa paz que o Senhor Jesus nos promete. É uma paz diferente da paz do mundo, é a paz diferente da paz que os homens acordam dentro dos gabinetes de pacificação mundial. Não, é uma paz que ela vem direto do Espírito. Graças a Deus. E aprendizado também podemos aplicar como atitude, né, de muitos homens da Bíblia, né, como Abraão, como José, Gideão, Davi, Salomão, Jesus, o príncipe da paz. E usando como Abraão e seu sobrinho Ló, né? Abraão aqui ele mostrou ser um pacificador. Ele evitou o conflito com seu sobrinho, né? Situação que você conhece a passagem bíblica, né? Quando chegou uma situação que a riqueza foi tanta na vida dos dois, que chegou uma situação que eles tiveram que escolher para onde ir. E Abraão, como um pacificador, disse: se escolher por aqui, eu irei por ali. Então, não tinha conflito e não tinha situações de guerra por escolha. Hoje em dia podemos ver muitas pessoas em situações de guerra porque quer sair na vantagem, porque quer sair na frente, porque não quer ficar para trás. Então Abraão aqui, ele chegou para seu sobrinho e falou: você escolheu o lugar mais interessante. Era como em outras palavras, você escolheu o lugar do interesse, mas eu não faço questão, né? Eu prefiro estar em paz com você, estar em harmonia. Isso é uma atitude de um pacificador. Às vezes, se alguém escolher algo, professor Elias, de interesse e a pessoa achar que vai sair perdendo, aí se torna uma guerra, um conflito. Já começa o conflito. Exatamente, irmão Bruno, que o senhor disse interessante, que começou o conflito entre os trabalhadores, né, de Ló com os de Abraão. E ali começou um conflito generalizado. Mas como Abraão era um pacificador, ele disse: não devemos brigar. Somos parentes, né? Somos irmãos. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher o norte, eu vou escolher o sul. E uma pessoa que tem um coração pacífico, ela não tem o fato dela perder momentaneamente. Parece que momentaneamente ela está perdendo. Mas lá na frente, ela está ganhando. Porque aquele que saiu na vantagem, aquele que escolheu o melhor lugar, depois, né, no caso do Ló, ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Interessante é que ele disse para o seu sobrinho: rogo-vos, né? Ele rogou a Ló, né? Para que não haja conflito entre mim e ti, né? Então Abraão não queria conflito. Ele mais que pediu, ele rogou. Exatamente. Então podemos ver aqui, né, que a paz ela exige humildade, né? Humildade. Quantos precisamos de humildade, né? Às vezes é difícil encontrar alguém humilde, alguém que tem um coração que seja compreensivo, entendido, que não venha entender da forma errada. Então, podemos também aplicar na vida de José, né? José trouxe paz para sua família, né? Perdoou os seus irmãos, né, que o venderam. Observe, José trouxe paz para sua família, né? Perdoou os seus irmãos. Se fosse eu ou você, será que você tinha um coração de perdoar alguém que lhe vendeu, alguém que lhe fez mal, alguém que até desejou a sua morte? Está aqui um exemplo bíblico da vida de José, né? Alguém que lhe vendeu, alguém que lhe fez mal, alguém que até desejou a sua morte. Está aqui um exemplo bíblico da vida de José, né? Vida de José, né? A verdadeira paz que ela é possível quando o perdão ele acontece, quando temos o coração alegre e no coração não tem amargura, né? A amargura é o mal, né? É verdade, irmão Bruno. O senhor disse aí que o coração pacífico,
ele é um coração humilde? Porque não tem como, né? O coração, ele acede das nossas emoções, acede das nossas decisões. Então, se nós somos humildes, somos pacificadores, somos longânimos, somos benignos, somos bondosos. É interessante que a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. E a bondade e a misericórdia só nos seguem se nós procuramos a paz, né? A humildade, a verdadeira devoção, o interesse autêntico para com o outro, o semelhante, interessada nos frutos, né? O salmista, ele vai dizer, no Salmo 1, né? A paz segura. Desculpa. A paz segura todos os dias da minha vida. É Salmo 23, né? Salmo 23. No Salmo 23, o salmista vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. E a bondade e a misericórdia só nos seguem se nós procuramos a paz, né? A humildade, o salmista vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. E a bondade e a misericórdia só nos seguem se nós procuramos a paz, né? A humildade, a verdadeira devoção, o interesse autêntico para com o outro, o semelhante. Há uma pessoa que tem uma atitude pacificadora, ela não está interessada, não está preocupada se ela está perdendo naquele momento. Ela vê que faz parte de um todo muito maior, onde Deus é o agente que está com ela o tempo todo, né? O salmista vai dizer no Salmo 46, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Então que nós tenhamos essa certeza que o Senhor é conosco e o Senhor é Deus na nossa vida. Então nós não podemos nos desesperar diante das situações, diante dos momentos mais difíceis, seja uma enfermidade familiar ou até com nós mesmos, seja uma crise financeira, uma crise entre familiar também. Mas o Senhor Jesus é o príncipe da paz, é aquele que nos pacifica, é aquele que nos dá a certeza de que nós estamos com Ele e Ele está conosco. É interessante porque ao falar de paz, né, de promessa, ou melhor, de promessa, essa aliança que Deus tem, né, para todos os seus filhos, né? Deus sempre quer os seus filhos bem, em harmonia um com os outros, né? Deus sabe do coração de cada um. E acontece que eu fico vendo essa passagem de Salmos, né? Salmos 23, do 1 ao verso 6, que apesar das inúmeras perseguições que Davi sofreu, né? Davi confiava no cuidado e na proteção de Deus, né? Muitas vezes falar que confia na proteção de Deus, acredita que Deus irá proteger, irá livrá-lo do mal, às vezes se torna até ser fácil de falar. Mas confiar verdadeiramente como Davi confiou, porque Davi foi tão perseguido, tantas das vezes, mas ele sempre tinha em seu coração a certeza da proteção de Deus em sua vida. E aconteceu que ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi sabia quem é que estava com ele na situação difícil. Às vezes, precisamos aplicar em nosso coração, dizer: Deus está comigo em meio a essas aflições. Deus está comigo em meio às frustrações, às batalhas da vida espiritual, seja ela emocional. Deus está conosco no controle da situação. Então somente Deus, eu dou a minha paz, né? É o nosso texto áureo, né? Texto áureo, né? O professor Elias pode ler? Nosso texto áureo da lição é exatamente a palavra principal dessa mensagem de paz, né? O Senhor Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha o que Jesus nos fala. Jesus fala que não se atemorize, não se turbe.
Não fique angustiado, não se entristeça por causa da pressão do mundo, por causa do aperto do mundo. Porque se Jesus falou isso, é porque ele sabe que poderíamos ter esse pensamento de se turbar, de se entristecer. Ele sabe que passamos por isso. Ele passou também, né? Existe no mundo das aflições, né? Mas tem bom ânimo. Aflições é aperto, né? É coisas difíceis. Então, o mundo já é do maligno, né? Essa paz temos que ir atrás. Temos que pedir a Deus paz. Temos que aprender a ter paz uns com os outros, né? E essa paz, irmão Bruno, ela é uma prática, né? Diária. Contínua. Muitas vezes, Deus ele permite que certas situações aconteçam conosco para mensurar, para medir em que grau que nós estamos executando essa paz. Porque como podemos ser aprovado se nós não formos colocados à prova? Né? Se nós vamos passar nesse teste de pacificação. E essa paz é a paz que excede todo entendimento, como diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, né? É a paz que encoraja a viver com tranquilidade, confiando no controle divino, né? Sobre todas as coisas. Interessante, professor Elias, é que no começo da lição, no livro de Números, quando o Senhor ele diz, o Senhor te abençoe. Esse abençoar do Senhor aqui é prosperidade, né? É proteção. Deus aqui ele deseja abençoar cada um. Abençoar cada um. Mas muitos parecem que não querem ser abençoados por Deus. Porque Deus ele disse, ó, o Senhor te abençoe e te guarde. Quando Pedro, em 1 Pedro 3, fala, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Por que as pessoas não são abençoadas? Porque não freia a língua. Frear a língua aqui é encobrir, ocultar a língua. Porque, às vezes, por falta de encobrir ou ocultar a língua, falam coisas que são enganosas. E é por isso que perde a paz. Perde a bênção. Perde a bênção, perde a prosperidade, a proteção. Porque Deus ele quer abençoar e quer também proteger. Né? Deus faz as duas coisas. Ó, eu te abençoo e também te protejo. Agora se você obedecer. Então Deus é lindo, a promessa de paz e o pacto que Deus tem, né? Para todos nós. Então, meus irmãos, aqui estamos em mais um encerramento do nosso podcast Comentários da EBD. O primeiro podcast que todos possam ser abençoados, edificados, né? Creio que irá vir outros podcasts constantes, né? Na presença do professor Elias Silva, outros membros, né? Pastor Fernando Júnior, outros convidados como Duval Matias, né? Auxiliar Emerson. Então, você vai ser muito abençoado aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e em breve estaremos aqui novamente no novo podcast. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe sua vida e sua família. Até outro dia, se assim nosso Deus poderoso nos permitir. Professor Elias. Amém, irmão Bruno. Foi um prazer muito grande participar desse primeiro podcast. Esperamos que os irmãos venham das próximas vezes, sintonizem e nos prestigiem. E estaremos aqui, com a permissão do Senhor, permissão de Deus, nós estaremos aqui sempre gravando esse comentário. Amém. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe.